Muito bom dia, Boker Tov, tudo bem, todo mundo? Sejam todos muito bem-vindos, todos que estão com a gente aqui presencialmente, com pão de queijo, ovo mexido e todas as nossas iguarias, frutas diversas. E muito bom dia e muito bem-vindo todos que estão com a gente conectados em várias partes do Brasil e do planeta. Nos quatro cantos da Terra, como já nos disse o Ive aqui. Vamos hoje para mais um estudo. Eu estou aqui sozinho na tela hoje, raríssimo, porque quem vai conduzir o nosso estudo, o Raul, ele gosta de outra cabeceira. Então, já vocês vão acompanhar o Raul. Eu acho que eu realmente vou me dispensar de fazer a apresentação do Raul, gente. Dessa vez eu vou me dispensar numa boa, porque eu acho... Não precisa, simplesmente não precisa, todo mundo já sabe quem é, a contribuição do Raul, como que ele ajuda a enriquecer tudo que a gente faz aqui na área, sobre vários aspectos, sobre todos os questionamentos e as provocações, e eu acho que é com isso que vale a pena a gente hoje ouvir a condução que ele tem para nos levar em Belo Terra, num momento em que começa a marcha, né? É hora de caminhar pelo deserto, de fato, com todas as suas questões. Eu fiz algumas anotações sobre pontos específicos dessa paraxá, não são poucos, curiosamente. Também não achei a paraxá pequena, não é a paraxá grande, mas não é a paraxá pequena. Então, fiquei aqui curioso e provocativo para saber por onde que Raul vai puxar esse fio da meada hoje em Belo Terra. Então, obrigado, Raul, bem-vindo. Estava com saudade sua aqui no nosso café, pessoalmente, e vamos aqui ouvir um pouquinho do Raul. Tá a garrafa na frente dele. Obrigado pelo convite. Agora, começando aqui respondendo o Germano, o local para falar isso é aqui, porque quem manda na comunidade é a comunidade. Não é verdade. Não? Deveria ser. Não é verdade. Deveria ser. Deveria, concordo. Então, acho que a comunidade tem que, se não faz a reza para Israel, nós temos que falar, oh, esqueceu. Igual você falou, Netanyahu não tem nada a ver com a guerra. Tem, não tem. Não tem, tem. Não, Então... qualquer governante naquele lugar faria a guerra. E faria a guerra até agora. E vai continuar. Bom, enfim, mas isso não é a nossa discussão hoje. Vou só fazer a ressalva de... Pessoal, microfone aqui para a gente manter todo mundo online conectado com as nossas informações. E, pessoal online, fiquem à vontade para levantar a mão, escrever ali no chat, quem quiser contribuir, falar. E vamos nós aqui com o Raul. Foi milagre? Bom, olha só, essa paraxá chama Be'alotcha, ok? Be'alotcha, que quer dizer quando você acender. Quando você acender. Se a gente for no texto que a gente leu hoje aqui embaixo, fala assim, de novo, Deus fala para Moisés muito, né? Não sei como é que Moisés aguentava isso tudo, mas Deus fala para Moisés, não. Hã? Não, porque Deus é que fala, é mais fácil. De qualquer maneira, quando você acender a menorá, então esse é o quando você acender. Então, a nossa... Ah, não, esqueci uma coisa antes. Eu faço um comentário muito específico sobre um ponto, sempre, né? Eu não tento pegar e falar tudo que tem na Paraxá, porque eu sempre acho que ano que vem vamos estar aqui de novo, e aí ano que vem a gente pega outro ponto. Em vez de fazer uma coisa difusa, faz uma coisa concentrada cada vez. Então, fala da menorá. Então, que é a coisa, aliás, mais óbvia dessa Paraxá, porque eu trabalhei pouco. Então, bom dia, Sérgio. Então, galera, aliás, isso aqui que eu vou falar agora, o Rabino que me fez observar uma vez. Estamos falando da menorá, tá certo? A menorá é o símbolo judaico
que prevaleceu como mais característico ou único, ou mais característico, não era o único, porque o shofar também era um símbolo judaico, a romã era um símbolo judaico, durante milhares e milhares de anos, até uns 300, 400 anos atrás, quando entrou a Magen Davi para ser símbolo judaico também. A Magen Davi não era um símbolo judaico, ok? Eu não sei se vocês têm noção disso, não? Alguém tem essa noção? Não. A Magen Davi é uma criação da comunidade de Praga no século XVII, por aí. Tá certo? Não, 16, por aí. É uma criação da comunidade de Praga que adotou ela como símbolo da comunidade, porque existia uma história da estrela do templo estrela de Salomão, que era de 5 pontas, alguns faziam de 5 pontas, outros faziam de 6 pontas. Eles adotaram isso e pegou. Esse costume pegou, né? Os costumes pegam, certo? Não são. A gente sempre acha que eles são eternos. Eles não são eternos. Costumes acontecem as comunidades adotam e tal, em todos os lugares, não estou falando só de judaísmo, não. Na torcida do Botafogo também tem costume, todo lugar tem um costume que pega e depois passa e tem outro. A Magen Davi é um costume novo, judaicamente. O símbolo judaico, por excelência, era a menorá. Todas as sinagogas que você for ver, antigas, né? Da Idade Moderna, sim, tem menorá como símbolo. Todos os túmulos têm menorá como símbolo. Quando você vai ver lá o Arco do Triunfo de Vespasiano em Roma, o símbolo que está lá é a menorá. É a menorá, não tem outro ali, né? É, é, e alguns lugares também tinha decorações com chofar e com romãs e tal, mas a menorá é o símbolo. Ele é um símbolo muito interessante, muito interessante. A Paraxá fala o seguinte: quando você acender a menorá, faça com que as 7 lâmpadas, são 7 lâmpadas, né? A menorá tem 3 braços para cá, 3 braços para lá, um no meio. Iluminem para frente. Quem aqui é físico? Quem aqui é engenheiro? Como é que faz uma luz não irradiar para trás? Explica para a gente, eu também sou engenheiro. A luz vai irradiar para todos os lados? Não, pois é. Você teria que. Pensa que isso é uma luz de vela. Mas você polarizar ela. Não, primeiro. Não, mas exato. Primeiro, isso é uma luz de vela, ok? Não, na descrição tem a descrição muito detalhada da menorá. Não tem nada dizendo que atrás tem alguma coisa. Um espelho atrás para você. Não tem nada escrito isso. E fala que quando você acender, ela tem que iluminar para frente. O que é? Você começa a ler aqui, ó. O Eterno falou, de novo falou, não sei o quê. Quando você montar as lâmpadas, façam que as 7 lâmpadas iluminem a frente do candelabro. Quer dizer, como é que pode iluminar só a frente? Certo? Se bem que não fala só, fala que ilumine a frente. Mas é uma coisa assim, e você vai, se você for na internet procurar, botar menorá e procurar imagens lá no Google, você vai achar alguns desenhos de menorá que tem a menorá assim e as 7 luzinhas estão assim. Em vez de estar a velhinha assim, elas estão assim. Quer dizer, também não pode ter um vento, porque não pode ter um vento para cá e um vento para cá, certo? Então elas estão assim todas para o meio, né? Então essa é a ideia. Isso faz a gente especular que essa luz da menorá, que tem que iluminar para frente, não é uma luz física, não é um problema de engenharia, certo? É um problema espiritual, é uma luz espiritual, tá certo? Ela iluminando para frente, o que ela está iluminando? Está iluminando o templo, o que está na frente dela. Que ela está aqui no final do templo, está o templo aqui, está iluminando para frente. E tem um significado muito interessante em relação a isso, porque faz com que o ambiente judaico de, de reza, de encontro com Deus, se bem que é muito duvidoso se esse é o único lugar de encontro com Deus, mas esse é um dos lugares de encontro com Deus, seja necessariamente um lugar claro. Agora, todo mundo aqui já visitou igrejas e outros templos, e a igreja não é um lugar claro. Nunca é um lugar claro.
A igreja tem aqueles vitrais que é para filtrar um pouquinho da luz. A gente sabe que tem uns vitrais, mas a gente tem muito vitral, né? Não é? É tudo bem pesado, tudo bem escuro, tudo bem... e o judaísmo fala, não, o local de encontro com Deus é um local claro, ilumina para frente, ilumina as pessoas que estão na frente, tá certo? Ilumina, não esconde. E isso casa com o fato de que os nossos textos sagrados não são textos misteriosos, certo? Eles não são feitos para serem lidos por uma casta de gente escolhida, tá certo? Aqui também, eu tinha que ter marcado, mas aqui está, tá abrindo a página. Olha só, isso aqui botamos aqui no começo do Plaut, essa citação aqui, que eu acho que é a citação, nós achamos que é a citação que mais impacta na Torá, que fala assim: com certeza essa instrução, quer dizer, essa Torá que eu lhe ordeno desse dia, não é desconcertante nem está além do seu alcance. Não está além do céu, não está além do mar, não sei o quê, para que não está além do céu, para que você diga: quem diante de nós pode subir ao céu, apropriar-se dela e nos transmitir, para que a gente possa cumprir. Quem não está além do mar, para a mesma coisa. Para que ninguém possa falar quem que vai nos chegar lá. Então, não, ela está bem perto de você, perto da tua boca e do coração para cumprir. A ideia de que esse texto é um texto popular para todos é uma ideia revolucionária do ponto de vista religioso, certo? Eu tive no Japão agora, porque a Marina me obrigou a ir. Mas foi muito bom, porque o que a Marina manda fazer normalmente dá certo. Não sempre, mas quase sempre. Foi muito bom. E aí você tem lá, eles são shintoístas. Aí o shintoísmo, o que é? Não, isso aqui a gente não sei o quê, não fala sobre isso. Certo? Porque tem uns textos não sei aonde, não sei o quê. Os drusos têm os textos sagrados deles que só os Koanim drusos, que não se chamam Koanim, podem ler e podem interpretar. É muito comum que você associe religião a algo secreto, complexo. Eu estou falando escuro como metáfora, né? Mas algo que poucas pessoas podem alcançar, né? Enquanto que nós falamos não. Os textos são populares, a obrigação de conhecer esses textos é de todo mundo. Então, isso aí é a mesma coisa que, é exatamente o contrário do que você falou, quer dizer, a obrigação de conduzir a reza é de todo mundo. Não é só do cara que está lá rezando. A pessoa que está lá rezando é a pessoa que a gente autorizou a rezar em nosso nome, certo? Mas nós é que estamos falando para ele rezar. Nós é que estamos habilitando ele a rezar. Ele não pode rezar sozinho. Não é uma coisa misteriosa, não é uma coisa oculta. É uma coisa pública. Uma coisa pública e aberta. E a obrigação de estudar a Torá é uma obrigação de todos. Todo mundo tinha que saber ler. Por exemplo, eu estive em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eles têm 3, 4 pessoas que leem Torá. Naquela comunidade que tem 5, 6 vezes menos que nós temos aqui, pessoas. Eles têm 4, 5 pessoas que leem Torá toda semana. Não é o rabino que lê a Torá, não é o Hazan. Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente fala, só ele pode ler a Torá, e ele e ela. Por que não sei? Hã? Então, a gente tinha que ter muito mais isso, entende? Então, acho que a gente tem que pegar essa paraxá, entender essa história da menorá, dessa luz, e falar, eu tenho que ser iluminado por isso. Eu tenho que estar nessa história também. Eu tenho que interferir no que eu vejo. Se eu vejo que não está legal, ou que está bom, eu tenho que interferir e falar, isso está muito bom, vamos fazer melhor. Isso aqui não está bom, vamos fazer de novo. Essa é a obrigação, porque a gente não pode terceirizar no judaísmo nem a parte social, nem a parte religiosa, espiritual, não pode terceirizar isso para para uma pessoa especial. A pessoa especial é a pessoa que vai nos ensinar, não é a pessoa que vai fazer por nós. É uma diferença muito grande, né? A Tânia é um excelente exemplo, porque a Tânia é a pessoa que faz, né? E ela não tem exatamente a preparação dela, é engenheira. Você é engenheira, né? Matemática e engenheira. Química, que é bom, porque você é igual ao meu pai. Então, essa abertura judaica para a claridade, né?
Eu acho que é isso que impulsiona tudo que a gente tem hoje nesse mundo ocidental, que está sendo tremendamente contestado de uma maneira muito engraçada, mas e perigosa, né? E, e vamos dizer assim, perigosa para o futuro, muito contestado esse mundo ocidental, mas é ele que abre essa clareza que a gente tem de direitos humanos, todo mundo é igual, não tem casta, não tem classe, não tem categoria. Pensa em todas as sociedades que você conhece, vê quantas tem categoria, tem castas. Quantas tem? Muitas, certo? É o que abre o mundo para a ciência, para tentar descobrir coisas, para tentar abrir o segredo de como o mundo funciona e tal. E é a civilização mais bem-sucedida da história da humanidade até hoje. Eu acho que parte dessa clareza que a gente tem nesse pequeno texto, que é só um pedaço onde, em outros lugares da Torá também fala a mesma coisa. A luz é para todos, não é só do templo, não é só, o templo não é um lugar escuro, é para ser iluminado, é para ser aberto, para ser arejado, e para todo mundo participar, né? Acho que isso é muito importante e acho que todo mundo que está aqui na quinta-feira tem que entender isso e falar, gente, depende de mim também, tá certo? Eu quero fazer também. Eu quero aprender a ler Torá. Eu quero aprender a fazer a reza. A recitar a reza. Eu quero aprender tudo que tem que aprender. E quero estudar. E é muito prazeroso isso. Eu faço isso há muito tempo e é um prazer danado. Diria eu que aos 75 anos esse é o maior prazer que você tem. Agora, isso aqui, a Paraxá começa assim, tá certo? E a Haftará é de um cara chamado Zechariah, que o pessoal aqui chama de Zacarias, que é uma sacanagem com ele, né? Com a mãe dele. Porque tem esses nomes dos profetas, tem um que chama Tzfaniah, aí botam Sofonias, eu falo, ai, coitado, se a mãe dele soubesse, mas não foi esse nome que eu dei para ele. E tem o Abacuque, que eles chamam de Rabacuque, tem os nomes horríveis. O nome desse cara é Zacarias, mas não é Zechariah. Ele é um dos profetas. Ele é um dos profetas que a gente chama de profetas pequenos. Nós temos 3 profetas que a gente chama de grande e 12 pequenos. O grande e o pequeno é por causa que quem escreveu mais ou menos texto. O grande escreveu muito texto, o pequeno escreveu pouco texto. Não tem nada a ver com a qualidade. Eu acho que é o contrário, né? Eu gosto muito do Churchill, e Churchill falava assim: hoje eu estou apressado, vou ter que fazer um discurso comprido. Porque quando você. E eu gosto de poesia. Estava discutindo ontem à noite com a Marina, porque trouxe um livro de poesia, e ela, não gosta, não sei o que, Marina, vamos sentar aqui, vamos ler. Olha só o que está escrito aqui. Ah, não entendo nada. Isso, entendeu? Ah, porque quando você consegue botar os textos, máximo de conteúdo, no mínimo de palavras, é arte, certo? Quando você, para falar um negócio, faz um discurso, não sei o quê, você não pensou demais. Não é que você tem conteúdo ruim, mas você não praticou a arte, entendeu? Você não fez literatura. Você falou, tá bom, tá certo, não tá errado, tá ótimo. Mas, então, esses profetas menores são profetas que condensaram as coisas muito, né? Então, eles são importantes, tão importantes quanto os grandes, que também têm mensagens muito boas e às vezes muito repetidas e às vezes muito cansativas de ler tudo, mas enfim. Zechariah é um profeta que viveu, e é muito importante sempre, a gente viu isso com o Danny Goldman também, é importante entender esses textos, quando eles foram escritos, por quem foi escrito. Vamos tirar da Torá, vamos falar que a Torá é o nosso templo lendário e atemporal, mas o Tanar não, quer dizer, os profetas não, e todo mundo fala, profeta Zechariah viveu na época do rei tal, fez isso, fez aquilo, naquela época tal. Então, todos eles estão muito ligados à política, à situação social e política da época. Zechariah, se você não entender isso, é difícil você ler ele. Ele viveu, vocês sabem que o primeiro templo foi destruído, os judeus foram exilados para a Babilônia, e 70 anos depois, o rei lá, Ciro, né? Ciro, permitiu e incentivou que os judeus voltassem para Jerusalém, para Eudá,
porque o reino que ele conquistou, que os babilônios conquistaram foi Eudá. Israel já tinha sido conquistado pelos assírios. Quem conquistou Eudá não foi, não foi foi Babilônia, foi o rei da Babilônia, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, e ele foi, por sua vez, conquistado pelos persas, que é Ciro. Então, quando Ciro acabou com os babilônicos, ele chegou e falou: vamos fazer esse pessoal voltar para os seus lugares. Né? Eu não sei se fez isso só com os judeus, mas o império tem essa tendência de concentrar tudo, e o rei persa falou: não é a boa ideia tudo. Vamos fazer as nações serem nações, todas sob meu domínio, certo? Que eu sou um cara legal. Mas vamos fazer as nações serem nações. Então ele incentivou a volta dos hebreus para Eudá, para a terra dos judeus, que é Eudá, e a reconstrução do templo. E aí isso começou e parou. Certo? Começou e parou, porque aí começa o cara a discutir, mas quem vai fazer não sei o quê, quem vai fazer não sei o que lá, não está fazendo certo, não sei o quê. Como qualquer coisa humana, né? Tem um movimento, depois para, depois volta. E Zacarias é um cara que empurrou para continuar. Não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então ele está contando esse texto que a gente tem aqui na Haftará, que todo mundo evidentemente leu antes, né? Todo mundo leu antes, não? Está incentivando a vamos reconstruir o templo, vamos fazer o templo, vamos fazer o templo. E tem duas figuras no templo. Tem o governante que trouxe o representante do Ciro, que é um judeu, Zerubabel, e tem um sumo sacerdote que chama Yoshua, Josué. E essas duas figuras, vamos respeitar eles querem fazer o templo, vamos fazer, não sei o quê, muito bem. E ele, então, está incentivando as pessoas, e ele tem a maneira de falar. O texto dele é muito engraçado. É muito engraçado. É assim, porque ele é um profeta, né? Profeta é a pessoa que tem inspiração divina, a pessoa que recebe mensagens de Deus e transmite. Isso é profeta. Inclusive, profeta em hebraico é Navi, que Navi é de quem traz, Leavi, né? Quem traz. Quem traz a palavra de Deus é o profeta. Essa é a visão. Profeta que sabe qual vai ser o resultado do jogo, que é como a gente acha que é profeta hoje, na Bíblia isso não é o profeta, certo? Ele não é um previsor do futuro. O profeta é uma pessoa que fala o que ele acha que Deus falou com ele, porque ele também não tem muita certeza, né? Mas ele teve esse sonho. Eu sonho muito. Eu não consigo dormir sem sonhar, e quando eu acordo, eu sempre consigo lembrar o que eu sonhei. E muitas vezes eu consigo interpretar e falar: porra, tá fazendo merda aqui, faz assim que tá, não sei o quê. Essa merda tem que tirar da gravação, tá? Você entendeu, Richard? Richard tá vendo o telefone. Hã? Pip. É, é, é. Os profetas sonhavam também, e aí vinha e falava: a palavra, Deus falou comigo. O judaísmo tem muito isso, fala assim: Deus se comunica com os homens através dos sonhos. Você tem isso em Yosef, e Yosef sonhava pra caramba, não é isso? Você tem várias outras instâncias de sonho que o judaísmo atribuía a uma mensagem que vem de Deus, e o que não é ruim, porque é uma coisa que você tem no teu subconsciente, é interessante isso pra caramba. Não sei se todo mundo aqui sonha, mas quando você sonha, você está sempre sonhando alguma experiência tua, e se você sempre vai, o que você não conseguiu raciocinar sozinho, vem no sonho. Então ele sonha e ele acorda, e ele fala assim, e ele tem um anjo que ele fala, ele tem uma pessoa, um interlocutor que ele fala, um anjo, um enviado de Deus. Além de sonhar, ele devia tomar alguma droga muito forte, porque o cara vê um enviado de Deus, né? Eu, quando ando na lagoa, vejo as pessoas que falam com o cachorro, não sei o que, não sei o que, eu falo, mas o cachorro, falar com o cachorro tá legal, mas ele responde, porque se o cachorro responder é um problema, falar com o cachorro não tem problema nenhum. Eu tenho uma amiga que todo dia de manhã abraça a árvore para agradecer. Aí eu falo para ela: e a árvore responde? Ela fala: responde. Eu falo: procura um psicanalista. Se a árvore te responde, é um problema. Você abraçar a árvore é bom. Agradecer a natureza é bom. Zacarias tinha um anjo que falava com ele, e então ele acordava e falava assim: eu tive esse sonho, o que eu sonhei? O que é isso? Né? O que é isso? E aí o anjo responde: isso quer dizer isso, 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 isso. Aí ele conclui: então temos que fazer assim, assim, assado. Esse é o texto de Zacarias. É interessante. Pega, não está aqui, só tem um capítulo, um pequeno capítulo, e não é grande. Pega, lê, é interessante de vez em quando. É interessante, você vai ter na Torá lá.
E aí ele está... primeira coisa que ele sonha é justamente com a menorá. Olha só que coincidência. Por isso que ele foi escolhido aqui, agora eu estou na página 976. Ele foi escolhido para... essa Haftará foi escolhida para ficar junto com essa paraxá, porque tem a menorá aqui e a menorá ali. Tá certo? Então, ele fala assim, ó. O anjo que falava comigo... Ah, bom. Não, então. O anjo que falava comigo voltou e me acordou como se acorda um adormecido. Certo? Ele foi acordado por alguém. Talvez a mulher dele roncasse, não sei. E ele me disse, o que você vê? Então, o anjo acordou ele do sonho e fala, o que você viu no sonho? Aí ele disse, eu vejo um candelabro todo de ouro, com uma vasilha em seu topo e há nela 7 lâmpadas. E no seu topo 7 tubos para as lâmpadas. Mas há 2 oliveiras, uma à direita da vasilha e uma à sua esquerda. Então eu disse ao anjo que falava comigo. Então o anjo falou para ele qual foi o sonho que ele teve, tá certo? Ele teve o sonho, falou. O anjo fala: o que você sonhou? Ele fala: sonhei com uma menorá, certo? Uma lâmpada de ouro, um candelabro de ouro, com 7 lâmpadas, não sei o que, exatamente a descrição da menorá, com 2 ramos de oliveira do lado, 2 árvores de oliveira do lado. Então eu disse ao anjo: o que é isso, meu senhor? Quer dizer, ele não consegue interpretar e perguntou para o anjo: o que é isso? E o anjo respondeu dizendo: você não sabe o que são essas coisas? Certo? O anjo dá logo primeiro um esporro. Legal. Então você vê que dar esporro é bom. Faz parte da Torá. Tem que dar. Diferente do que o germano acha, o esporro faz parte, tem que dar. Não, meu senhor, eu não sei, eu disse. Então ele explicou, quer dizer, aí o cara é simpático e explica. Essa é a palavra do Eterno a Zerubabel. Zerubabel é o cara que vai reconstruir o templo. É o governante da província que foi mandado pelo rei para governar a província. O nome Zerubabel quer dizer que a semente dele está em Babel, está na Babilônia. E aí ele fala a frase que é uma das frases mais significativas da Torá, do Tanar inteiro, tá certo? E que vou ler em hebraico aqui, depois vou ler em português, Lo bechail velo bekor kiim beruchi, amar Adonai tzevaot. Isso quer dizer, não pela força nem pelo poder, mas sim pelo meu espírito. Assim diz o Deus das hostes. Lo bechail velo bekor kiim beruchi. Isso quer dizer, você não vai reconstruir essa nação pela força ou por... Hail é poder, né? Hail hoje é usado como exército, mas Hail é poder. Uma pessoa poderosa é uma pessoa... Hail é poder. E Kor é força. Então, não pelo poder nem pela força, e sim pelo meu espírito. É assim que você vai reconstruir a nação. Disse Deus, está falando Deus, para Zerubabel, para o cara que vai ter que reconstruir, né? E essa frase, todo mundo sabe aqui que nós temos em Jerusalém um parlamento, né? E na frente do parlamento tem a menorá. Todo mundo já viu essa menorá? Todo mundo já leu a inscrição que está na menorá? Não. É essa frase. Na menorá, é difícil de ver, porque ela está nos cantos aqui das 2 últimas... essa é toda decorada, a menorá, cheio de símbolozinhos, não sei o quê, e no canto das 2 últimas, os braços assim, né? No cantinho aqui tem escrito essa frase, que então foi escolhida para como ser, e a menorá é o símbolo de Israel, para ser o símbolo de Israel. E a menorá, como eu falei, é o símbolo de Israel, porque ele é o símbolo judaico, por excelência. Tem a Magen David na bandeira, que é mais moderna, mas o escudo do Estado é a menorá com essas 2 ramos de oliveira do lado, que está aqui nessa paraxá. Quer dizer, esse negócio aqui é o que foi escolhido para ser o símbolo de Israel. Tá certo? E o que quer dizer isso? O que quer dizer não pelo poder nem pela força? O que vocês acham? Alguém tem que falar alguma coisa, senão... Hã? Na verdade, eu acho que o estudo ou o conhecimento, ele tem mais força que a própria força. Mas
ele depende muito mais, não necessariamente, mas depende de um coletivo para que ele seja efetivo, na minha opinião. Tá bom? Alguém mais? Microfone. Vamos rodar o microfone. Eu entendo que quando fala não pela força ou pelo poder, é porque não é para ser uma coisa imposta por um exército, não é para ser imposta por algum, assim, uma autoridade. É algo que é para se falar pelo meu espírito, é porque é para ser algo interno, algo que vem de cada um, assim que eu entendo. Pelo debate. O que é imposto não vai durar. O que é imposto não vai durar. Isso é muito bom, casa muito com o que vocês falaram. Quer dizer, você tem que ter o espírito, e é o espírito do coletivo, como falou a Tânia, como falou o debate, como você falou, é o espírito do coletivo. Isso é o que vai construir, não é? Evidentemente que ele não está falando, não precisa de força nem de poder. A Torá não está falando isso, não precisa. Não use. Não está falando isso, mas está falando o fator primordial não é a força nem o poder. O fator primordial não é o poder financeiro, não é o poder militar, não é a opressão, não sei o quê. É a união nossa, é a nossa sentido coletivo de querer essa coisa. Quando se fala força do coletivo, que é a força do coletivo que se usa muito, Aham, é esse sentido daí. é esse sentido. O propósito comum, o sentido de nação, o sentido de que nós temos uma missão específica nossa, tá certo? Ele está falando do pessoal que resolveu, não sei se vale a pena construir, não. A gente veio para cá, mas está difícil, e não sei o quê. Jerusalém ainda tem que reconstruir as muralhas de Jerusalém, porque a cidade tinha que ter muralhas, porque senão entravam os animais e depois entravam os bandidos também, não sei o quê. Ele estava nessa fase da história judaica. E ele então fala: não, 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 não. Tem que fazer, e tem que fazer pelo nosso sentido coletivo, né? Então, o que significa? Eu anotei aqui, mas é o que vocês falaram, né? Que sem o Espírito Divino, agora eu estou entrando aqui na linguagem da Torá, mas sem o bom propósito, justiça, nacionalismo, sociedade sadia, a força não resolve. A força não resolve. Hã? Fica vazio. E se a gente pegar aqui o que nós estamos passando hoje no mundo judaico, se você pegar o que aconteceu em 48, por exemplo, em 67, em 73, aqui o Edilton me falou que 73 foi um milagre, certo? Eu acho isso, assim, descabido, certo? E já teve gente que falou comigo, pessoa eu gosto muito e tal. Raul, 48 foi claramente um milagre. Os judeus não tinham nenhuma condição de ganhar aquele negócio. Aquilo ali era um jogo de Madureira contra o Real Madrid e o Madureira ganhou, certo? Eu até espero que o Madureira ganhe, porque agora o Fluminense vai jogar com, né? Mas eu não acho que seja isso, tá certo? Eu acho que o que nós tínhamos em 48, em 67, em 73 e hoje, em outubro agora de 23, esses 2 anos, vai 1 ano e 9 meses até agora, 1 ano e 8 meses, é a propósito de que tem que acontecer. Tem que acontecer. A gente precisa que isso aconteça. Nós temos o direito que isso aconteça. Nós temos o direito de reconstruir um Estado. Nós temos o direito de ter um Estado em paz. Nós não temos que sofrer ataque. Então, nós vamos reagir ao ataque. Tá certo? Esse é o ponto que eu acho que a Paraxá fala, quando ela fala, a Haftará no caso, mas, enfim, quando ela fala que não pela força, mas pelo meu espírito, está falando isso. É pela força do nosso propósito de fazer uma coisa boa, de fazer uma coisa à imagem divina, tá certo? E aí eu falo a imagem divina mesmo, né? E aí agora eu quero pular e examinar aqui hoje. Tânia, aquele negócio das Haftarot vai sair? Das traduções? Quem está buscando? Hã?
Eu vou falar, vou cutucar o presidente. Tá bom. Não, algo assim. Mas era uma coisa que eu fiz para eu ouvir o valor, mas realmente você faz a conta, porque eu não sei fazer. É, Mas não, ok. Eu queria falar isso contigo. Tchau. Então, nós temos agora 7 de outubro de 23, tá certo? Onde Israel sofreu um ataque muito grande. O Hamas escolheu atacar Israel em outubro de 23 porque ele achava, esse é o principal erro do Hamas, que ele vai se arrepender tomara para sempre, porque ele achava que os israelenses estavam enfraquecidos. Tinha muita manifestação em relação à reforma do judiciário, tinha uma ameaça de que as pessoas não iam comparecer para o serviço reservista, que o serviço reservista é voluntário. Você não precisa comparecer, tá certo? Você não precisa comparecer no serviço de reserva em Israel, é voluntário. Então, Israel sempre chama mais do que precisa, 120% normalmente, para ver se ele consegue chegar no 100 que ele precisa, porque você sempre vai ter gente que está doente, teve filho, está viajando, não pode porque ele é o dono da birosca, como é que ele vai sair, vai fechar a birosca? Então, tem um monte de coisa desse tipo. E estavam ameaçando não fazer o treinamento. Basicamente, foi um grupo da Força Aérea que tem que fazer treinamento toda X em X tempo. Para você ser piloto de avião, de combate, que é uma coisa das mais difíceis do mundo, porque você tem que tomar decisões em frações de segundo, e você tá dirigindo um veículo que anda um pouquinho rápido, né? Não dá tempo, não tem acostamento, não tem marcha ré. Hã? Não dá para pensar. Então você tem que ter muito reflexo. Então você tem que treinar eu não sei quando, de X em X meses, não, vamos lá, não sei o quê. E tinha muito sinal de fraqueza interna. E eles acharam que esse era um momento bom para atacar, certo? E atacaram nesse momento, pegaram de surpresa, inclusive os aliados deles. E o que aconteceu, o que salvou Israel, agora em 23, o que salvou, não vou dizer, mas que impediu que a tragédia fosse 5 vezes maior, é o fato de que todo mundo foi voluntariamente, né? E resistiu ali, tá certo? E quando eles fizeram a convocação dos reservistas, vieram 130% do que eles esperavam que viria, muito mais gente do que o normal. E as pessoas voltaram para Israel para participar da guerra. Em vez de você fugir da guerra, você voltou para participar da guerra, porque entrou na guerra. Porque nós ainda temos esse ruach, que é que ruach shelim, pelo meu espírito. Nós ainda temos esse espírito. Nós ainda temos essa sentido de que nós somos uma nação, certo? E que nós temos um destino comum e que nós temos um propósito comum e uma missão comum, tá certo? Que a gente pode até definir, discutir, teria que ser tópico de um seminário, o que são essas coisas. Então, eu acho que essa é a grande característica de Israel, mesmo hoje, na época da guerra. Então, aqui, meu amigo André fala que o Netanyahu, não sei o quê. Qualquer israelense que tivesse como primeiro-ministro na época de 7 de outubro faria o que o Netanyahu fez. E qualquer israelense que entrar agora, se o Netanyahu morrer, eu não sou profeta, mas seria bom se eu fosse, né? Profeta no sentido, não no profeta no sentido judaico, mas de profeta. Isso está correndo, isso vai correr. Vai, o que eu falo, corre o mundo sempre. Qualquer pessoa que entrar no lugar dele agora vai fazer a mesma coisa. Não há possibilidade de Israel falar, sabe de uma coisa, esses reféns que estão ali, que aí encontramos mais 2 corpos essa noite, ontem, duas pessoas mortas. Qualquer pessoa que entrar ali não vai esquecer, não vai, nós não vamos deixar que isso aconteça. Percebe que nós somos um dos poucos, ou talvez o único, não sei se é o único, é sempre difícil falar o único, mas uma das poucas nações que não tem um túmulo para o soldado desconhecido. Todo lugar tem. Todo lugar tem.
certo? A gente vai atrás de cada um. A gente acabou de resgatar um soldado que estava falecido desde, sei lá, desde 70 e pouco, na Síria. Alguém que agora mudou o governo da Síria, não sei quem, tem um israelense enterrado aqui. A gente foi lá e pegou. Não sai aqui na imprensa aqui, porque isso aí não é interessante. Mas, hã? O espião é muito famoso, o Eli Cohen é muito famoso, ele devolveu agora. Mas agora foi um soldado qualquer, certo? Um garoto qualquer. Porque a ideia não pode deixar ninguém para trás, é isso que vocês falaram. Né? Nós somos uma coisa só, nós temos que ter essa força para fazer as coisas, tá certo? Então, na minha opinião, é, é, é... uma coisa aqui, eu não tenho mais uma coisa aqui, antes de falar isso, na minha opinião. Por algum motivo, que eu não sei exatamente definir por quê, mas talvez seja porque o ataque foi muito forte, tá certo? Dessa vez, o mundo está deixando Israel. A guerra está durando muito. Por quê? Porque o mundo está deixando Israel levar a guerra até o fim. Eu espero que continue, que a gente consiga chegar até o fim, que a gente consiga acabar com todos os túneis do Hamas. Todos. São muitíssimos. São muitíssimos. Eles deviam ser contratados para fazer metrô aqui no Rio, porque aqui no Rio a gente tem um metrô que vai e volta. Nosso metrô é um elevador, na verdade, volta, sobe, desce, não vai para lugar nenhum. Ponto A ao ponto B. Ele tem uma ramificaçãozinha, mas é pequenininho. E o Hamas fazia metrô muito bem, cara. Então, pô, por que a gente não pegou eles para cá? E seria até bom, porque ele libera Israel. Isso é mais uma das minhas ideias que ninguém vai fazer, porque ninguém liga para mim. Mas, É, por quê, coitado? Não, mas só uns engenheiros para fazer o metrô. então, vamos Eles lá. são bons engenheiros. Então, talvez por isso estão deixando a gente fazer a guerra até o fim. O que é bom, o que é importante, porque parar agora seria perder essa oportunidade, tá certo? Que a gente tem por causa do erro deles. Hã? De dar uma arrumada ali. O Macron, ele não Deixa manda nem na mulher dele, dá porrada na cara dele. O Macron é um nada. Tem um monte de gente que fala: não, não, não. Hã? A França vai reconhecer o Estado da Palestina. Ah, ótimo, eu acho que todo mundo tem que reconhecer o Estado da Palestina. E acho que o Estado da Palestina tem que existir, não sei o quê, fazer tudo o que fizer. Não, aqui, lá em Israel, lá onde eles querem. Em Ramallah, em Raul, Ramallah. Aonde eles querem. já quero falar, hein? Não, mas tá, só terminar então. Essa ideia, e eu acho que o 7 de outubro tem que chamar assim, né? Ki Im Beruchi. Sim, pela nossa força do nosso espírito, né? E agora, só para terminar, é por isso que eu fico muito envergonhado quando a comunidade judaica, admite que pessoas da comunidade judaica nos vilipendiem o esforço de Israel. Isso me deixa completamente fora de mim. Tá bom que aí a Greta fala que como é que é o nome do cara lá, o cara que a mulher bate, fala, Macron. Ele é Macron, mas ele é Micron, na verdade, Micron. né? Tá errado. Enfim, eles podem falar o que quiser, mas e nós admitirmos que isso aconteça, nós aqui, igual a gente admite que não tem a reza para o Estado de Israel, tá errado. Tá errado. Nós temos que nos posicionar em defesa desse espírito, em defesa desse coletivo, porque isso é a única coisa que vai levar a gente para frente. Não vai ser o militar, que está escrito aí, né? Não vai ser o militar, vai ser isso. E a gente precisa fazer isso. E é muito comum ter, eu sou sionista, eu boto a bandeira, boto não sei o quê, mas na hora que você tem que tomar uma instância forte contra alguém que fala um monte de besteira, tem que tomar, tem que tomar. Tem que ter vergonha, não, porque vai pegar mal, porque não sei o quê. Então, era esse meu comentário. Esse final aqui, eu acho que algumas pessoas entenderam muito bem, outras não. Extravasou. Não. Muito bom, muito obrigado e muito bom, porque eu acho essa capacidade de extrair de um pequeniníssimo trecho uma reflexão maior, eu acho que é um ótimo exercício. Eu já vi aqui que o Charles já abriu a câmera,
A Bia abriu a câmera, a Fernanda abriu a câmera. Se vocês quiserem falar, fiquem super à vontade. A Fernanda está online com a gente. Mas eu primeiro queria dizer que a gente perdeu a oportunidade de. Eu queria ouvir a Tânia, né? Quando você provocou essa questão de mais pessoas. Editor, posso? Quer que eu espere um pouquinho? Ele tá bravo. Mais pessoas deveriam ler a Torá, ter a e ficar à vontade como texto popular. Eu queria ouvir da Tânia, né? Por que ela andou nesse caminho? Porque é interessante. Mas assim, da onde veio essa ideia e onde veio essa vontade, essas coisas todas, além da inteligência? Tem um pouquinho mais de inteligência além disso. Mas a gente Aqui devia se voluntariar. a gente ouve isso outro dia. A gente ouve da Tânia outro dia. O que eu também. Um trecho por ano no mínimo. Eu Fácil demais. Você pega a gravação, nós temos que apropriar isso da gente. Também tem o Germano, que normalmente discute muita coisa com o Raul, já foi provocado aqui hoje também. Então, já Várias puxou o vezes, texto porque- dele, vou querer ouvir. Mas eu só queria fazer um rápido comentário. Essa questão da luz para frente, de alguma maneira, também me conectou com a questão de é hora de andar para frente, é hora de sair um pouco do que a gente está aqui parado, já montamos o tabernáculo, já organizamos essa coisa toda, é hora de ir para frente. Então, de alguma forma, não vou estender muito a reflexão, nem o reflexo, mas de alguma forma me conectou com essa ideia de ilumina para frente. Ilumina à frente. Vamos andar e vamos avançar, porque é hora de caminhar em direção a Israel. Alguma conexão em relação a isso, tá? Talvez Charles queira dar uma palavrinha, Charles, você que está aí de câmera bem aberta. Bom dia, meu querido. Bom dia. Bom, eu não sei se é melhor falar com isso aqui no ouvido, que eu acho que escuta melhor, né? A gente está te ouvindo bem também, tá? É, Raul, você falou uma infinidade de temas. Obrigado. E temas muito atuais que a gente sente falta aqui, ao invés de ficar discutindo se a pedrinha que entrou no sapato, na sandália de Moisés, atrapalhou ele de andar X quilômetros até o próximo poço e aí não chegou. Eu acho que essas discussões são mais interessantes do que as outras. Mas essa história da Menorá, é interessante que quando ela era usada, eu posso falar só pelo aspecto gráfico, imagístico da coisa, né? Porque eu não sou conhecedor do tanto assim da Torá e dos suas mensagens, mas ela tanto foi um símbolo do povo de Israel durante tanto tempo que fora do templo pedras eram marcadas com uma menorá de 5 braços para evitar que tenham sido 7. Ela acompanha essa menorá de 5 braços que as pessoas não associam ao povo de Israel. Ela sim é um símbolo do povo de Israel, porque a de 7 braços estava representada no templo e na terra de Israel. E eu imagino que naquela hora que todo mundo falou que seria essa ideia de eliminar para frente e tal, eu sempre acredito que, e olha que eu sou um cara de história, da memória, muitas vezes nostálgico num bom sentido, eu acho que tem valores e coisas que a gente tem que afagar e tratar delas de uma forma mais digna. Eu também acho que é um povo de um destino compartilhado. Quando você não se vê compartilhando um destino com essas pessoas, você imediatamente enfraquece o povo de Israel como um todo e acaba saindo dessa engrenagem automaticamente. Eu acho que o passado compartilhado e um destino
a se compartilhar pode ser uma das chaves dessa que eu chamo de judeidade, porque não é nem judaísmo, eu tenho falado muito em judeidade. E pode ser uma chave para isso, porque sem isso não funciona. Não adianta você prezar o passado e não conseguir enxergar um futuro, não adianta você só ver para frente e não olhar para trás. E uma boa medida disso aí, que parece um valor internacional, parece um valor que todo mundo tem, não tem. Senão nós não estaríamos aqui hoje e nós não estaríamos falando dessas coisas até hoje, porque eu sempre digo isso, que nós somos experts em memória, né? Judeus, israelitas, sabe do que for. Esse destino compartilhado é algo que me anima muito para estudar o passado, inclusive. Então, essa menorá que ilumina para frente, eu vejo ela muito isso também, na minha concepção. Nem vou entrar no assunto do 7 de outubro, senão a gente não vai acabar esse assunto hoje e eu preciso sair também daqui a pouco. Boa. Não, boa, mas Isso que o Charles falou eu- torna o judaísmo muito feminino, né? Porque a Por quê? mulher é o ser que perdoa, mas nunca esquece que perdoou. Então a mulher tem essa memória. Então, a mulher é o bicho da memória. na verdade, me lembrei de novo do textinho que a gente usava no documentário do Judeu de Nilópolis, né? No passado encontramos muitas coisas novas. É, Então, também tem isso. também tem um pouco isso, a gente, de certa forma, recorrer ao passado. Também não acho que essa imagem do candelabro, da menorá, iluminando para frente, seja só para frente, tudo para frente, não. Ali é um momento para frente, mas que, obviamente, não dá para esquecer o que tem para trás para poder seguir adiante. A mensagem mais ali é um ambiente iluminado mesmo. Microfone. Caminhar para frente também, se você pensar, cada indivíduo também carrega com si as suas malas do passado, né? Ô, Pedro, vai. Fazer um comentário rápido em cima do que o Raul, antes de parabenizar o Raul pelo estudo, os comentários bem assertivos também do André. No início, Raul, você trouxe uma coisa legal, você falou sobre o fecho da luz, né? Ah, mas não seria uma luz racional, né? Seria uma luz que traria algo mais intuitivo, algo próprio. E fazendo essa reflexão, eu estava ontem no evento, teve aqui na área, até conversando com uma amiga, e curiosamente a gente estava conversando sobre isso. Eu sempre me considerei um cara muito racional, pragmático. Mas, nesse debate com ela, a gente trocando, eu cheguei à seguinte conclusão. As decisões mais importantes na minha vida, apesar de ser um cara muito racional, um cartesiano, não foram racionais. As decisões mais relevantes da minha vida foram intuitivas, né? E volta não só o que você começou, mas em relação a decisões extremamente estratégicas, como o que está acontecendo agora em relação a Israel. Se você analisar isso matematicamente, pode parecer louco, meu Deus, mas tudo isso por apenas esses reféns, mas não é matemático, né? Não é racional, né? É uma intuitividade humana, moral. E eu acho que essas decisões grandes na nossa vida, acho que a vida não se cansa de provar. Você trouxe Churchill. Churchill era exatamente isso. Churchill era um cara extremamente intuitivo, tinha uma impulsividade moral muito grande, que muitas vezes contrariava até a própria razão lógica da política na época. Não nos esqueçamos que a razão lógica no início era o que o Chamberlain fazia, que se mostrou uma razão extremamente burra, que era tentar negociar e debater com os nazistas, né? E se mostrou, exatamente, se mostrou completamente estapafúrdio, né? Não só em termos morais, mas em termos lógicos, futuramente. Então, acho que fazer essa reflexão, nós somos uma sociedade, a humanidade hoje em dia, a gente é muito obcecado por razão. E eu acho que a razão é importante, principalmente nas decisões pontuais, né? A gente não pode viver sem ciência, sem lógica, sem razão, mas fazendo um retrospecto de todas as nossas vidas, se você parar para analisar, as grandes decisões, as decisões que marcam, que fazem disrupção, elas não são lógicas, elas são intuitivas. Muito bom.
Muito bom isso também. E queria aproveitar que ele lembrou do evento de ontem, né, que foi um sucesso, uma grande festa aqui em torno da comunidade judaica de Pernambuco, e eu tenho parentes lá. Mas rapidamente para lembrar aqui, que a gente sempre deixa para o final, mas lembrar que no dia 24, a doutora Daphne Horowitz, ou Daphne Daim Gandelman Horowitz, vai falar sobre um tema muito interessante, que são doenças genéticas na população judaica. E no dia 27 a gente tem um Kabbalat especial, Kabbalat Shabbat especial, com os novos associados da área. Acho que também é uma boa iniciativa que a gente deva fazer cada vez que a gente tem um grupo de novos sócios agregando aqui na área, recebê-los com carinho, recebê-los no Kabbalat Shabbat e ter eles até como protagonista nesse momento. Enfim, sigo adiante, vou passar para Germano, depois Ed, tu quer falar. Bom, depois da fala que o Raul fez, é difícil a gente encontrar uma forma de conduzir o nosso estudo. Mas como eu faço estudo procurando encontrar o que mais me toca, eu vou pedir licença aqui ao Raul para entender como é que você toma decisões para grupos dissidentes ou grupos que têm problemas. Em Números 11:4-5, a ralé, no meio deles, sentiu um apetite voraz. Então os israelitas se lamentaram e disseram: se ao menos tivéssemos carne para comer, lembramos-nos dos peixes que costumávamos comer de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porões, das cebolas e dos alhos. As reclamações prosseguem e Moisés se lamenta a Deus, alegando que ele não pode ver a carne, não pode mais liderá-los. Em número 11:16, Eterno disse a Moisés: reúna para mim 70 anciãos de Israel, de quem você esteja ciente, de que são anciões. Cuidado, em anciões aí é fundamental. E representantes leves a seus lugares junto a você. Por que razão a resposta aos judeus iniciaram uma reunião com os senhores representativos do povo? Talvez fosse necessário uma fala da geração que reclamava, uma fala transmitindo uma mensagem relevante para as necessidades presentes. Uma pequena observação do estudo da Paraxá realizado por Sérgio na Área News. Habitualmente a classe, o Heider, em hebraico, que significa quarto, as crianças recebiam instruções religiosas do professor Melamed. O currículo era limitado e seus métodos de trabalho antiquados. Enquanto na Paraxá buscou-se providenciar uma fala para a geração que reclamava, na parábola que ele cita, a opção para o silêncio foi o castigo. Já na Haftará, o profeta Zacarias pregava em algum momento, depois de 538 antes da Era Comum, e ouviu um anjo dizer, que Raul citou, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Para ele, a mensagem clara era dirigida a Zorobabel, o governador da província que os persas chamavam de Iru, e que estava integrada a Setápria, província do Império Persa. Ele estava profundamente preocupado com o projeto do tempo. Existiam forças obstrucionistas que pediam o cancelamento do projeto, acreditando que ele seria politicamente perigoso. Eles preferiram o cancelamento de todo o projeto, acreditando que seria praticamente perigoso, devido às novas esperanças entre os judeus de que Yehud se tornaria Judá novamente, uma nação independente se libertando do Império Persa. A mensagem do profeta, despojada de todos seus significados originais, tornou-se um lembrete do poder do Espírito de Deus. Hoje, persistem as reclamações sociais e discutimos e debatemos os programas das lideranças. Será que sejamos capazes de providenciar uma fala para os indivíduos da geração que reclama
e não utilizar nem a força e nem a violência para o que considerarmos politicamente perigosos. Acho que dessa primeira vez a gente concordou com quase tudo, né? Porque o que você colocou aí é basicamente tem muito do que eu falei. E é muito bom, eu acho que está tudo certo. A única coisa que eu vejo dessa história de por que ele. Que tem um ponto a mais, que eu tinha anotado aqui, porque se eu anotei aqui, eu sempre anoto uns pontos de backup, porque eu nunca sei quanto tempo vai demorar. Então, eu tinha anotado essa história dos 70. É um primeiro momento aonde você vê uma pessoa dividir o poder, certo? Primeiro momento na Torá, aonde Moisés, o Todo-Poderoso, fala assim, cara, não consigo sozinho. Não consigo sozinho. Quando o sogro dele mandou ele fazer... Pois é. Então, talvez não é a primeira vez, talvez seja a segunda. Mas é isso. Ele então divide, porque ele realmente não consegue sozinho. Então, ele vai e faz uma divisão. Essa questão de como é que você trata com quem reclama, você conversa, você troca ideia, você chega num... Se tem boa fé, você chega num ponto comum. Se não tem boa fé, se o cara está só berrando, você mata ele. Tem o que fazer. Se o cara está não tem razão nenhuma, você falou sobre razão e intuição, né? Você só tem uma intuição boa se você tiver uma boa base moral e uma boa razão. Senão a Vai intuição pelo vai espírito seguir. ao invés de pela força. Não. Às 9 horas e 50 minutos, o Edson vai falar e depois a gente vai encerrar. Vamos aos finalmente aqui. 9h50 já. Sim. Parabenizar o Raul pelo estudo, realmente ele entrou em vários temas atuais, isso é muito bom. É até difícil de falar depois do Germano, depois do Raul, mas vou tentar dar só uma contribuição. Vou tentar só dar uma contribuição rápida aqui. Então, resume-se, 9h50. Então, vou dar um resumo rápido aqui. Quando o Raul fala na questão de caminhar para frente justamente, mas sempre olhando para os lados, caminhar para frente, mas olhar para os lados, que você poder ter o norte para onde você está caminhando. E esse caminhar para frente, olhar para os lados, e aí tem uma frase, isso que não é uma frase judaica, mas é uma frase, mas é uma frase dos povos do Oriente, que agora não me recordo agora, mas não é judaica, que diz: para caminhar para frente é preciso lembrar do passado. E esse lembrar do passado aqui não é você viver o passado, mas é você apenas recordar daquilo que você passou no passado. Você recorda aquilo que você passou no passado para poder, justamente no futuro e no presente, que antes do futuro tem um presente, no futuro e no presente, você tentar errar menos. Porque todo mundo vai errar, porque a gente é ser humano. Só que não erra é Deus. Só Deus que não erra. Mas o ser humano erra. Então, para poder a gente errar menos no presente e no futuro, é preciso lembrar do passado para poder errar menos no presente e no futuro. Então, é uma frase que marcou muito, essa é uma frase do Povos do Oriente: para caminhar para frente, é preciso lembrar do passado. É isso. Porque se você não lembra do passado, o que acontece? Você não sabe o que vai acontecer. Não, você não anda para frente, você volta. Porque você só anda em círculo. Porque se você não sabe, né? Se você não usa a tua experiência anterior, você vai voltar e você nunca vai para frente. Germano queria falar uma coisinha. Não, então eu vou encerrando aqui, mas queria fazer só um breve comentário, já que você falou da questão dos 70 líderes anciãos que o Germano colocou, e que eu tinha notado que duas coisas que se repetem ou que voltam a acontecer nessa paraxá, e aí fica para o ano que vem, que é a repetição da decisão de trazer mais pessoas para dividir o peso das decisões e das soluções e das questões, etc. e tal. Isso, que já teve lá atrás. Sejamos responsáveis para ter uma reza de Estado de Israel. Então, mas teve lá... E nem só o presidente. E nem só o presidente, foi o que eu falei. E o segundo peça, que me chamou a atenção,
Então, é- também é uma repetição, é uma modificação da lei. é que é a oportunidade da pessoa ter uma segunda chance. E aí a gente pode viajar para uma série de outras coisas. Lei era um. Então, vou deixar aqui para você, vou deixar com minha observação, vou deixar para o Raul os comentários finais. Não, acabei, vai. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Recados dados, dia 24, doutora Daphne, dia 27, Kabbalat Shabbat com os Daphne Horowitz. E dia 27, Kabbalat Shabbat com os novos sócios, tá bom? Bom dia para todos, obrigado a todos que estiveram conectados com a gente. Câmeras abertas, câmeras fechadas. Tenham um ótimo resto de semana. Shabbat Shalom antecipadamente e assim nós vamos. Até semana que vem. Obrigado, Raul. Desligou?